Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, com muita paz. Hoje eu inicio o primeiro de muitos vídeos que eu pretendo gravar nesse tema, que é o tema do Ministério Infantil na igreja. Eu já estou aqui na salinha da nossa igreja e eu vou gravar um vídeo para vocês contando a história de Noé e do dilúvio, como eu conto para minhas crianças aqui na igreja. Quando nós iniciamos o Ministério Infantil aqui foi um grande desafio para mim, para as outras professoras, porque eu sou acostumada a ler a palavra de Deus ali no altar, para adultos. E quando você vai falar sobre as coisas de Deus, sobre a Bíblia para criança, você tem que ter uma pegada diferente, né? Você tem que falar com a linguagem que elas entendem, prender a atenção, aquilo precisa ser interessante para elas. E o método que eu utilizo é o método da contação de história. Eu fiz um pequeno painel mesmo que fiz aqui com feltro. E aí eu mesmo faço meus personagens de EVA, não é a coisa mais linda do mundo, mas eles conseguem perceber quem é quem nos meus personagens. Que esse para mim é o meu objetivo, né? Eu não sou artesã, não tenho essa pretensão. Então eu faço assim de forma que eles consigam perceber pelo menos a diferença entre os personagens. E hoje eu vou contar para vocês a história de Noé e o dilúvio, uma história de fé, uma história de perseverança, que mesmo abordando de uma forma mais lúdica para as crianças, elas têm que compreender que a fé faz parte da vida de um cristão, né? A confiança em Deus faz parte da vida do cristão. Os milagres, o sobrenatural está na vida do cristão, daquele que crê em milagres, né? Daquele que crê num Deus de milagres. Então hoje eu vou contar para vocês a história de Noé e do dilúvio, como eu conto para minhas crianças. Eu espero que todos vocês gostem. Se vocês tiverem crianças em casa, que quiser, coloquem para elas assistirem, compartilhem com outras mães cristãs que às vezes encontram dificuldade de falar sobre a palavra de Deus com os seus filhos, porque essa é a intenção, né? A intenção é evangelizar as crianças, a intenção é que elas também sejam alcançadas pelo poder de Deus, porque o próprio Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas, e o ministério infantil às vezes é muito deixado assim como algo que não é importante, mas na verdade é ali que tudo começa, né? Você começa a cuidar da planta quando ela nasce, não é só quando ela tá grande. Então o ideal é que nós investamos o ministério infantil desde o princípio, porque a Bíblia diz, criai o teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele cresça, ele não se desvie. Eu mesmo fui uma criança que frequentei a escola bíblica dominical, tinha professoras que, assim como eu, procuravam de uma forma lúdica, né, passar as experiências que estão na Bíblia Sagrada, e eu trago muito do que eu aprendi, ficou gravado na minha mente, gravado no meu coração, e serviu sim de respaldo para que eu continuasse nos caminhos do Senhor. Mas vamos lá para a história, que é isso que interessa, né? Há muito tempo atrás, numa época em que os homens viviam 100, 200, 300 homens, lá no princípio, quando Deus criou a terra, havia um homem chamado Noé. Noé, ele era um homem muito reto, ele temia Deus, ele conhecia Deus. E Noé, ele viveu num tempo em que as pessoas já não estavam tão próximas dos mandamentos do Senhor. As pessoas estavam violentas, as pessoas estavam se prostituindo, pecando. Então a terra ela estava cheia de violência, cheia de pecado. E foi um tempo em que o Senhor ele se entristeceu muito com o ser humano, né? Porque tudo que Deus criou foi para o ser humano. E Deus começou a perceber que a sua criação estava muito longe dos propósitos que ele tinha. Porque não era propósito de Deus de pai matar filho, de haver violência, de haver tanta morte, tanta destruição. Esse nunca foi o propósito de Deus para os homens. Então o Senhor ele decidiu que havia chegado o tempo de destruir a humanidade. Mas aí quando o Senhor olhou para a terra, ele viu que havia um homem que, apesar
de todas as pessoas más que haviam no mundo, apesar de toda a maldade que havia no mundo, havia um homem que ele ainda mantinha o seu coração bom. Então o Senhor intentou salvar aquele homem. Então Deus ele fala com Noé e ele diz a Noé que ele vai destruir o mundo com um dilúvio. Mas para que a gente venha compreender o contexto onde Noé estava, no tempo em que Noé vivia, nunca havia chovido. O que acontecia é que havia um vapor que saía da terra e fazia crescer as árvores. Sabe quando tá frio? Ou às vezes a gente vai dormir e quando a gente acorda, às vezes o carro tá molhado, às vezes a grama tá molhada, mas não choveu. É como se fosse uma neblina, um orvalho. E nessa época era assim que as plantas eram regadas, era através desse orvalho que subia da terra e regava as plantas. Então, chuva, como a gente conhece hoje, nunca tinha acontecido. Então, quando Deus fala com Noé que ele vai destruir a terra com chuva e com um grande dilúvio, Noé ele crê. Embora ele nunca tivesse visto a chuva, quando o Senhor falou com ele, ele creu. Mas para aquelas outras pessoas que viviam na terra foi difícil acreditar. É como se eu chegasse hoje e falasse para vocês que ia chover canivete, que ia chover fogo do céu, né? A gente tem os relâmpagos, mas não é fogo em si. Era como se algo impossível, vai chover areia, vai cair areia lá do céu. Então as pessoas não acreditaram, as pessoas não creram. Mas Noé acreditou, e não só Noé, a sua esposa, olha que é a esposa de Noé, os seus filhos. Noé conseguiu fazer com que a sua esposa acreditasse, os seus filhos acreditassem, as suas noras. Então, toda a família de Noé começou um projeto, porque Deus falou para Noé assim: olha, Noé, eu vou destruir a terra com chuva, então vai ter um grande dilúvio, vai ter um grande alagamento. E para que você e a sua família não morram afogados, eu quero que vocês construam uma arca. A arca era um barco muito, mas muito grande. A altura da arca chegava a parecer com um prédio de 7 andares. Pensa um prédio de 7 andares, o tanto que ele não é alto. O comprimento da arca era como se fosse um estádio de futebol, era muito grande. Um barco enorme, que Deus falou para Noé construir e que ele ia construir juntamente com os seus filhos e a sua esposa. E aí então Noé acreditou naquilo que Deus falou e começou a construir a arca. E eles começaram a construir. Lembra que naquele tempo não tinha as máquinas que tem hoje, né? Então foi tudo muito que manual, derrubar as árvores, fazer as madeiras. E eles começaram então a construir a arca. Quando a arca estava toda pronta, até então não tinha caído uma gota sequer de água. Veja a fé desse homem. Ele nunca tinha visto a chuva. Nunca havia chovido sobre a face da terra. Tudo que eles tinham, o orvalho que subia da terra e as nascentes, né? Que haviam rios, mas eles vinham das nascentes. Mas ele acreditou. E quando ele começou a construir essa arca, ele não terminou de construir a arca numa semana. E imagina o tamanho da arca. Eu não sei se vocês já viram o filme Titanic. A arca era quase do tamanho do Titanic. Era muito grande, muito grande. Demorou muitos anos para ele construir essa arca, sem cair uma gota sequer de água. Aí vocês acham que as pessoas, quando viam Noé construindo a arca, e nem chover, não havia chuva naquele tempo, não riam dele, não zombavam da fé dele? Eu falava: esse homem tá louco, já tá velhinho, de cabelo branco, tá caduco, isso nunca vai acontecer. E hoje, quando a gente fala sobre a vinda de Jesus, é assim que as pessoas olham pra gente, muitas vezes acham que nós somos loucos, que Jesus nunca vai voltar, que não há um céu, que esse mundo não vai ter fim. Porque muitos dizem: desde que o mundo é mundo, que eu ouço dizer que Jesus vai voltar, que o mundo vai acabar. E essas também foram as palavras que Noé ouviu muitas vezes, porque foram muitos anos
muitos anos, aproximadamente 100 anos, porque como eu disse para vocês, naquela época os homens não viviam como hoje, 80, 90 anos, eles não viviam 300, 400, 500 anos, eram muitos anos que os homens viviam na época em que aconteceu essa história. Mas ele permaneceu firme, mesmo sem ver uma gota sequer de água cair do céu. Ele acreditou naquilo que Deus tinha falado com ele e construiu a arca juntamente com a sua família. Quando ele terminou de construir a arca, foi a hora de colocar os animais dentro da arca. E eu acredito assim que o Noé não ia conseguir trazer um elefante à força ou uma cobra enorme à força, né? Mas quando Deus ele criou todas as coisas são submetidas à autoridade de Deus. Eu acredito que quando Noé terminou de construir a arca, o próprio Deus ele deu ordem para que os animais entrassem naquela arca, porque é uma infinidade de animais, né? Então todos os animais foram entrando dentro da arca. E muito mais do que um casal, foram vários animais, vários, de todas as espécies. Tinha um casal de animal lá para que depois eles pudessem procriar novamente, né? E encher novamente a terra com os animaizinhos. E aqui a gente tem alguns exemplos desses animais. Aqui nós temos o casalzinho do boi e da vaca. Nós temos os porquinhos, a girafa, o leão com a leoa e a pomba. A pomba a gente vai colocar aqui porque ela tem um papel bem importante nessa história que a gente está ouvindo hoje. E então, depois que entraram todos os animais, que Noé colocou os animais dentro da arca, eles também entraram dentro da arca, né? O Noé, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras. Noé tinha 3 filhos. E aí entraram juntamente com as suas esposas dentro da arca. Os filhos de Noé, as esposas deles, todos lá que entraram dentro da arca. Quando eles terminaram de construir a arca e todos entraram dentro da arca, o que aconteceu? A palavra de Deus nos diz que o Senhor fechou, porque a arca não era como essa aqui que eu fiz para vocês, né? A arca era toda fechada como um navio mesmo. Então, depois que eles entraram dentro da arca, a palavra de Deus nos diz que Noé fechou a arca por dentro e que o próprio Deus fechou a arca por fora. Porque Deus, ele sabia que a hora que começasse a chover, e aí as pessoas iam ver que Noé não era louco, que ele estava falando a verdade. Aquelas pessoas que não tinham nenhum arrependimento em seu coração, porque o que nos aproxima de Deus? É o nosso arrependimento. É a nossa vontade de fazer o certo, é a nossa bondade. Deus, ele não quer que a gente se achegue a ele por medo. Deus quer que nós nos achegamos a ele por fé e por amor, por querer mudar, por querer ser diferente. E aquelas pessoas, elas iam querer entrar na arca por medo de morrer afogada. Não é porque elas acreditavam em Deus, na bondade de Deus, não é porque elas acreditavam no sobrenatural. Era simplesmente porque elas não queriam morrer afogada. E essa nunca vai ser a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus nunca vai querer que nós venhamos a ele por medo de ir para o inferno, por medo de perecer, mas por amor, por acreditar que ele é nosso Pai, que ele nos ama, que ele cuida de nós como ele cuidou de Noé e dos seus filhos e das suas noras e de todos aqueles animais que eram inocentes. E aí a palavra de Deus nos diz que o Senhor então fechou a arca por fora, porque Noé ia querer abrir a arca, né? E aí passaram-se os 40 dias e 40 noites de muita chuva. Muita chuva. Então começou a chover bastante. Eu não sei se onde vocês moram tem enchente. Em muitos lugares do Brasil tem enchente. Aqui na minha casa mesmo, já na rua aqui de trás, enche de água. O terreno da minha casa já encheu de água. Então começou a chover. Muita chuva, muitos raios. E a água que estava baixinha começa a subir. Como nos lugares que tem enchente, é tudo muito rápido. E a Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites. Às vezes aqui onde eu moro, às vezes chega a chover um dia só
e já faz um estrago. Olha, ruas viram rios. Imagina 40 dias e 40 noites. Não ficou nenhuma montanha de fora. Até as montanhas mais altas, da onde você mora, da onde eu moro, foram cobertas pelas águas. Não ficou nada de fora. Era só água, mas como a arca era um barco, à medida que as águas iam subindo, a arca ia boiando. E choveu muito, muito mesmo. E as águas subiram muito por conta da chuva, né? E aí passaram-se os 40 dias e 40 noites. E assim, aqui onde eu moro, e eu acredito onde vocês moram também, quando para de chover, a tendência da água é baixar, mas ela não baixa assim tão rápido, né? Sempre demora um pouco. E imagina chovendo 40 dias e 40 noites. Demorou muito tempo para as águas baixarem. E depois que Noé ficou dentro da arca praticamente um ano para esperar que essas águas baixarem. E quando as águas começaram a baixar, o Senhor falou para que Noé soltasse um corvo. O corvo, ele foi e ele não voltou. Isso foi quando parou de chover. Depois dos 40 dias e 40 noites que então parou de chover, veio então o sol, né? O sol. E aí, com o sol, as águas começaram a baixar. E o Senhor falou para Noé soltar um corvo, para que eles voam, né? Para ver se ele trazia algum galinho de alguma planta que já pudesse ter crescido. E esse corvo foi e não voltou. Então o Senhor falou que Noé soltou uma pomba. E ela voou por sobre a terra e voltou. Depois de 7 dias, ele soltou de novo a pomba. E ela voou por sobre a terra e voltou. E aí, mais 7 dias depois, novamente, ele soltou a pomba. Quando ela voou, ela voltou com um galinho de videira no seu bico. Isso foi a prova para Noé de que as águas já tinham baixado e já até, né, tinha crescido algumas plantas. Então, o que é que Noé fez? Noé saiu da arca juntamente com a sua família, a sua esposa. Eu acredito que a arca agora virou a casa deles, né, para morar. E aí saíram Noé, a sua esposa, os seus filhos, as suas noras. Todos eles desceram da arca e foram viver na terra, povoar a terra novamente, né? Então, os animais também desceram, né? E foram viver, foram procriar, foram viver. Mas só o que acontecia? É muito parecido com quem tem casa que muitas vezes tem enchente. Aqui onde eu moro, uma vez encheu de água. E aí, toda vez que o céu ficava preto para chover, eu ficava com medo. Eu falava, meu Deus, vai encher de água de novo. E eu acredito que não foi diferente com Noé. Eu acredito que todas as vezes que, depois do dilúvio, a chuva se tornou algo constante, né? Então, todas as vezes que o céu criava nuvens para chover, eu acredito que o coração dele e da sua família temia de que chovesse novamente, né? 40 dias e 40 noites, e o que seria deles? E que tudo seria destruído de novo. Então, a palavra de Deus nos diz que o Senhor, ele faz uma aliança com Noé. E ele fala para Noé que ele vai colocar um sinal lá no céu, para que todas as vezes que for chover, Noé se lembre de que Deus fez um pacto, fez uma aliança com ele, e que Deus prometeu para ele que nunca mais ele ia destruir a terra com dilúvio, com águas. Nunca mais ia chover como choveu naqueles 40 dias, naquelas 40 noites em que o mundo inteiro ficou submerso. Nunca mais, que para que Noé nunca se esquecesse desse pacto, dessa promessa que o Senhor havia feito, o Senhor ia colocar um sinal no céu. Para todas as vezes que fosse chover, Noé ver esse sinal e se lembrar que Deus havia prometido que nunca mais ia destruir a terra com água. Será que vocês sabem qual é esse sinal? Eu acredito que muitos de vocês já devem ter visto esse sinal e nem imaginam por que ele aparece sempre que vai chover. Olha aqui, qual foi o sinal? O arco-íris. Se vocês
observarem bem, todas as vezes que tá sol e que começa aquela garoa, que vai chover, aparece um arco-íris. Às vezes, nem todas as pessoas veem, às vezes não é em todos os lugares, mas geralmente, se você olhar para o céu, você vai ver o arco-íris. Para quê? Para que o homem se lembre de que Deus prometeu que nunca mais ia destruir a terra com água. Esse aqui é o sinal da aliança que Deus fez, não só com Noé, mas comigo e contigo, e que nosso Deus, ele é fiel. Então, o arco-íris é o sinal da aliança de Deus com os homens, de que nunca mais a terra seria destruída com água. Eu espero que vocês tenham gostado da história, espero que vocês aprendam que Deus, ele é um Deus de aliança, que ele cumpre as promessas que ele faz, e que aquilo que ele diz, ainda que às vezes pareça impossível e loucura aos nossos olhos, se ele prometeu, ele vai cumprir. E que nós devemos confiar nele e acreditar que a sua palavra é verdadeira. Fiquem todos com Deus.